uma apresentação para mostrar alguns dados e tentar ajudar um pouco para a gente se preparar para as discussões da tarde, né? Quero agradecer o pessoal que vai parar, a Mônica. Eu vou falar aqui em nome da Aliança pela Água. A Aliança pela Água foi lançada em 29 de outubro desse ano. Meu nome é Mário Luciano, eu trabalho com o Instituto Socioambiental, já tive um histórico de mais de 10 anos trabalhando com a proteção e defesa dos mananciais em São Paulo, com um tempo fora, e voltei esse ano e comecei junto com várias organizações e pessoas que atuam nessa área, novas, antigas, construir essa ideia de uma aliança pela água em São Paulo, considerando que não só a crise ela tem uma dimensão muito grave, talvez a mais grave que São Paulo já passou, eu acho que isso a gente vai conseguir entender melhor hoje, como a ausência, né, de espaços de participação, da transparência nesse processo em relação à crise, de certa forma afastou e desarticulou vários movimentos, várias iniciativas que estão agora retomando um pouco dessa união em torno da Aliança pela Água, do qual o Instituto Socioambiental, a SOS Mata Atlântica, o Greenpeace, a BenTV Diversidade, o Coletivo Curupira, o Juntos, o Itu Vai Parar, o Volume Vivo, todas essas organizações estão se encontrando nesse espaço para não só discutir sobre a crise, mas também começar a discutir propostas para a crise. Pode passar, por favor. Então, esse é um conjunto aí de organizações iniciais que começaram a aderir à aliança nessa linha, né? Pode seguir, com o objetivo, né, de trabalhar a aliança ela tem 3 princípios. Esses princípios foram definidos no âmbito de um processo aí bem participativo de discussão nesse grupo. Todo esse material está no site que chama aguasp.com.br. Então, primeiro, né, a água não é mercadoria, ela é um direito humano. Todos os governos têm responsabilidade sobre a água. Outra coisa que eu acho que é legal a gente refletir hoje, que é como é que a gente, para sair de uma crise como essa, quem deve fazer o que? Isso às vezes fica bem confuso, né? O que a Sabesp tem que fazer? O que a prefeitura? Eu acho que seria melhor a gente poder trabalhar isso um pouco. Todos esses governos têm responsabilidade, mas eles estão a serviço da população e não das concessionárias de saneamento e não de outros setores. O uso prioritário da água é o abastecimento humano, abastecimento doméstico, abastecimento rural, mas esse é o uso prioritário da água. Soltou aqui. E que as soluções para cuidar da água, elas devem incluir a recuperação e a recomposição das fontes de água que existem. E a gente está vendo exatamente um movimento no sentido contrário, assim, a gente está se configurando assim, um movimento de construção de uma indústria da seca, de um conjunto de obras bilionárias, nenhum deles para resolver a situação que a gente vai passar daqui 4 meses. Então, estou justificando fazer aí um pacotão, um sonho das empreiteiras para buscar água cada vez mais longe, e a água que ficou para trás está mal cuidada, está poluída, pode seguir. E, então, a Aliança ela tem trabalhado 2 metas, né? E aí eu convido a todos a refletirem sobre essas metas. Uma primeira nós estamos entrando no 3º mês do período chuvoso. Os 2 meses anteriores foram muito menores em termos de chuva do que as médias históricas. A perspectiva é que, estou falando aqui mais de São Paulo, mas eu acho que se aplica aqui em tudo, é que a chuva seja na média. Isso vai fazer com que as centrais que abastecem São Paulo estejam numa situação igual ou pior do que elas estavam esse ano, ou seja, a crise não é uma crise que uma chuvinha vai resolver. Então, é trabalhar um cenário que é abril de 2015, amanhã, gente, tem Natal, Réveillon, abril de 2015 está aí. Que é como é que a gente vai estar em abril de 2015 que nos permita passar por um ano com um pouco mais de segurança. E começar a construir algo que a gente chama aí de segurança hídrica para o abastecimento de água nas cidades. Isso se aplicando à escala de Itu, à escala de São Paulo, à escala de outros estados do Brasil. Pode ser. Com 3 prioridades, né? Então, a primeira, o plano de contingência. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que isso quer dizer. Redução de consumo em diferentes escalas, né? A gente trabalhar com captação de água na chuva, com reuso de água, com diminuição do consumo dos grandes consumidores, né? O que a gente tem visto aí, uma série de ações. Não, galera, vamos escovar o dente com a torneira fechada.
e você vê um monte de academia, shopping, um monte de grandes consumidores com quase nenhuma medida em relação às suas reduções de consumo e quase nenhuma medida para incentivar esses setores a usarem água de reuso e liberarem a água para o abastecimento humano. E cuidar das fontes de água já, realmente vergonhoso na hora que a gente começa a ver a situação em que se encontram os mananciais que abastecem São Paulo, áreas que deveriam ser consideradas áreas estratégicas, porque é dessa água que a gente depende. Você vai olhar o grau e a situação que eu vou mostrar para vocês, que elas se encontram, é realmente vergonhoso. Então, o Brasil hoje, isso aqui são dados, não é hoje, né, mas é um dado mais recente que tem, é um documento para quem quiser entender melhor sobre a situação da água no Brasil, chama Conjuntura de Recursos Hídricos, é produzido pela ANA, já tem uma série histórica de alguns anos, então vale a pena conhecer e acompanhar, inclusive incentivar para que tenha todo ano um desse, né, que mostra mais ou menos aqui o balanço de como é que é utilizada, na verdade, como é que é consumida a água no Brasil hoje. Está meio ruimzinho de ver, mas então 72% da água é para irrigação. O Brasil tem 12% da água no sul do planeta, mais 80% dessa água está na Amazônia. 72% do uso da água no Brasil todo é para o consumo de água para irrigação. Ali em cima a gente tem 11% para abastecimento dos animais, para a criação da... Tem algum dado sobre a irrigação específico para a agricultura familiar ou isso é o geral? Esse é o geral. Esse é o geral, eles não dividem, mas eu acho que talvez seja interessante ir atrás de um dado desse. Porque com certeza é bem diferente. Mas tem um dado lá que vai falar de irrigação, não só irrigação para grandes empreendimentos, então talvez dali dê para tirar alguma coisa, que com certeza é menor o consumo. O abastecimento urbano, o abastecimento animal 11%, urbano 9%, industrial 7%. E aí eu queria chamar a atenção de vocês assim, no Brasil a gente tem nesses 4 anos, né, e deve se manter essa tendência até piorar nesses últimos 4, tem um aumento de 29% da retirada de água e um aumento de 20% do consumo. A diferença entre consumo e retirada assim, por exemplo, a irrigação, praticamente tudo que ela retira, ela acaba consumindo. O abastecimento humano, a gente retira e 80% a gente devolve como esgoto, né? Então tem uma diferença entre o que retira e o que consome, mas a gente vê todos esses usos, menos o abastecimento rural, da população rural, que diminui, o resto dos usos, principalmente a irrigação em regiões como o Paraná, que é a bacia do Paraná, que já é uma bacia bastante estressada do ponto de vista hídrico, Tocantins, Araguaia, São Francisco, como as áreas onde mais cresce o consumo de água. Pode ser. E aqui a gente tem quais são as fontes de degradação da água no Brasil hoje. Temos 12% da água doce no Brasil. Isso é uma situação confortável, a gente não precisa se preocupar com chuva, cai um monte de água, não é bem verdade. A gente está construindo um cenário de degradação da água no Brasil que ele é assim, apavorante, né? E nós estamos vivendo um início disso numa das regiões que é a região mais estressada, que é São Paulo, do ponto de vista de água. E o estresse de São Paulo não é porque São Paulo não tem água. Acho que aí, toda vez que vocês ouvirem isso, tem que falar assim, gente, não é bem verdade, não é porque não tem água. Não tem água com qualidade que a gente possa usar, né? Vai para São Paulo, olha o Tietê, olha o Pinheiros, olha o Anhangabaú, olha o Tamanduateí, a Pines. Como assim não tem água? Não tem água, e aí é o resumo do pouco do... Como é que é a escassez da água no Brasil? Fora algumas regiões onde realmente você tem nações naturais, mas mesmo assim nessas regiões com bastante cautela, a escassez de água no Brasil... eu vou... Não, mas eu vou tentar correr. A escassez de água no Brasil, ela vai se dar muito mais por aspectos relacionados à qualidade do que à quantidade. A gente não vai ter água porque a gente vai ter detonado a água que a gente tem, muito menos do que porque não vai ter água, né? E as 3 fontes principais de detonação da água no Brasil hoje são esgoto industrial e urbano. Dentro do urbano está o doméstico, mas na cidade não é só o esgoto das nossas casas que poluem os rios, né? Os dados da Agência Nacional de Águas mostram que em torno de 44% dos rios, da qualidade dos rios no Brasil, é ruim ou péssima. O nosso dado é de 70%. É porque aí é uma outra questão, né? Até para a gente ver assim como é que a gente já está engatinhando em relação à questão da água. Não existe rede de monitoramento de qualidade da água na Amazônia inteira. A gente não sabe, de uma forma
sistematizada, com série histórica, com metodologia, com dados, etc. Qual é a qualidade da água na Amazônia? Então, esse cenário aqui pode ser um pouquinho pior, né? Só 17 estados dos 27 têm rede de monitoramento da qualidade da água, então a gente ainda está realmente engatinhando, né? Então, as três principais fontes, eu acho que aqui é importante, que é esgoto, segunda fonte, muito importante, crescente, para que a gente olha, né, o quanto que está aumentando a irrigação, que é o uso de agrotóxicos e fertilizantes de forma indiscriminada. A gente não tem nenhuma regulação ainda amplamente estabelecida em relação a monitoramento de quais são os impactos dos agrotóxicos, né? O fertilizante ele vai ter um impacto muito parecido com o esgoto, né? Um é nitrato, o outro é fosfato. Tanto é que hoje, nesse monitoramento, já tem em torno de quase 30% dos reservatórios do Brasil já estão em alto grau de eutrofização. Isso não é só por causa do esgoto urbano, é por causa do agrotóxico. Ou seja, nós estamos pegando esse patrimônio, né, de 12% da água doce e transformando, detonando isso de uma forma muito veloz. Pode seguir. Você segue aí para mim? E aqui é um dado, né, para a gente ficar um pouco atento, né, porque esse é um mapa produzido pelo Instituto Socioambiental que faz um cruzamento entre o que ainda tem de vegetação nas bacias hidrográficas do Brasil. Então, fazendo uma subdivisão, a Ana divide o Brasil em 12 bacias hidrográficas, ela olha para a Amazônia inteira e fala, esta é uma bacia só, quando nós tem rios bem diferentes, Tapajós, Mangueira, bem diferentes do outro. Mas aqui, quando a gente já vê assim, os lugares em vermelho são lugares que têm menos de 10% de vegetação nessa bacia. Né? Na hora que a gente imagina qual é o papel da vegetação no ciclo de produção de água, a importância, né? O pessoal que trabalha com nascente e tal, a gente olha e fala assim, não tem mais vegetação, eu vou detonar completamente a minha capacidade de produzir água. E isso é basicamente uma coisa que a gente vai ver muito no sistema Cantareira, e aí essa apresentação é muito maior do que ela deveria caber. Mas aqui é só para a gente ver um pouquinho que cara que tem hoje o tamanho da degradação no Brasil. Próximo. E esse é um dado que saiu só uma matéria agora, super interessante desse mês, mostrando a situação da intensidade da seca esse ano. Aí a gente cruza aquele mapa com esse outro, e aí é o exemplo do Cantareira. Né? Uma região produtora de água com vegetação, ela vai funcionar como uma esponja. Essa água vai cair durante as chuvas, vai infiltrar, vai alimentar aquelas represas. Uma área sem vegetação, ela vai secar. Então, a gente olhando aquele mapa lá das áreas que já estão todas detonadas, como a bacia do Tietê, por exemplo, que tem de 10% de vegetação, elas são mais vulneráveis em relação à seca. Pode ir. Tem algum dado sobre a bacia do Ribeira? A do Ribeira é a bacia que mais tem vegetação, ela deve ter em torno aí de 70%. O Vale do Ribeira é onde tem, o que sobrou praticamente tem 20, 30% que sobrou de Mata Atlântica, está lá. Por causa da inclinação que ninguém quer, porque é muito inclinado. Pois é. Não está assim não. E as unidades de conservação. Mas o Vale do Ribeira é uma área de manancial de São Paulo, né? Não, aqui eu estou né? no movimento contra isso lá. E esse é um pouco de alguns eventos que estão acontecendo ao longo deste ano no Brasil. A gente começa a ver que essa dimensão, né, da seca, da detonação da água, do aumento do estresse em relação à água, não é só uma coisa que está restrita ao estado de São Paulo, que é o mais, essa região bem vermelha ali, já está tudo detonado. Apesar disso, está sendo votado na Assembleia Estadual um PL, a PL 219, que vai regulamentar o Código Florestal no estado. Por incrível que pareça, gente, nós estamos passando uma crise dessa magnitude e os deputados vão votar uma lei que diminui a proteção. O BRIF fala para o Ceará, não, você pode compensar, recuperar a vegetação em outro estado, desde que tenha Mata Atlântica. Isso vai ter até uma manifestação na terça-feira, né, Mamu? Na Assembleia. Pode seguir. Tá. Aí aqui, ó, só para vocês darem uma olhada, né? Aqui são as áreas que a Ana considera como as de maior estresse hídrico. E ali essa outra tabela é como é que estão os reservatórios no Brasil hoje. Né? Não é só o Cantareira. Né? E aí até, por exemplo, nessa conjunto de obras que está sendo apresentado pelo governo estadual, por exemplo, a interligação da bacia da represa Jaguari para São Paulo, a represa Jaguari,
ela está com 4% de capacidade. Não é que assim, não, eu acabo aqui com a água em São Paulo, aí eu vou ali que tem mais água. Isso daí não necessariamente é verdadeiro. Tem um documento da ONU, né, que se chama Gestão de Recursos Hídricos em um Cenário de Risco e Incerteza, que mostra, vai exatamente nessa linha. De falar não necessariamente aquilo que a gente está acostumado a contar de água no futuro continuará acontecendo, porque nós estamos vivendo um momento, né, em que o clima está ficando, como diz o professor Antônio Nobre, menos amigo. Né? Os eventos extremos climáticos estão aumentando e no Brasil a gente vai sentir principalmente os impactos das mudanças no clima pela água, seja pela sua abundância, seja pela sua escassez. Né? Então aqui a gente já tem umas mostras do que é que está por vir aí de emocionante no futuro, pode seguir. E aí rapidinho aqui, né? A quem cabe decidir sobre a água? A gente tem o Ministério do Meio Ambiente e ANA, são os coordenadores da Política Nacional de Recursos Hídricos. Eles deveriam estar, inclusive, muito atentos a essa situação de estresse hídrico, mas não estão muito atentos. ANA e o DAE, eles são responsáveis pela outorga. A ANA e o DAE juntos permitiram há quase 2 anos, quase 3 anos, que a Sabesp retire mais água do Cantareiro do que entra. Gente, qualquer um que um orçamento básico, se eu gastar mais do que eu ganho, o que vai acontecer? Volume morto. Né? É meio essa pode ir. E aqui um pouco da história de São Paulo, né? Como é que a Aliança tem trabalhado a sua interpretação da crise, que isso nos leva a um conjunto de ações. Nossa leitura é que existe uma gestão temerária dos recursos hídricos hoje no estado de São Paulo, uma gestão que tem como foco a oferta, ou seja, eu aumento, vocês querem água? Eu vou lá buscar, vou fazer mais uma obra, vai ter uma adutora, eu inauguro uma estação de tratamento de água, contrato um monte de empreiteiro e tal, faço mais um monte de obra. E aí, tudo bem que a gente já estragou com a Billings, etc., eu vou buscar mais água. Né? Muito focado em obra e sem cuidado com as fontes. Né? Pra vocês terem uma ideia, Cantareira, ele tem menos da metade do entorno das represas com vegetação. Né? Imagina, é um sistema que depende de metade da região metropolitana de São Paulo, totalmente detonado, ninguém cuida daquela região. O segundo, os eventos climáticos aumentando, o déficit de chuva. Oh, muito bem! Muito bem! Ótimo! Vamos lá, então você vai mostrar aqui onde é que está a tua. Segue. Vou mostrar o mapa. Aqui é o Cantareira em 2010, aqui em 2014, Extrema é legal. Eu chutei a bacia lá em... Pode seguir. Tá mandando esposa aqui pra nós. E aqui é o Cantareira, ó. Esse é o mapa do sistema Cantareira. Né? Quando a gente está pensando em quais são as coisas que fazem com que a água seja produzida. Gente, vocês conseguem ver o verdinho da vegetação que protege as represas? Eucalipto. Tem eucalipto, porque o eucalipto suga, né, toda a água. Né? Dá pioramento, vai sim lá. Pioramento, né? Então a gente tem aqui, além da questão mais do saneamento, eu vou tentar dar uma corrida para encerrar, a gente tem uma questão que o Brasil ele tem uma lei de recursos hídricos da década de 90, de 97. Na década seguinte, em 2007, tem a aprovação de uma lei de saneamento. Essas duas leis, apesar de elas terem a ver, né, recursos hídricos com saneamento, mas elas têm sido feitas como políticas separadas. Então fica lá, os comitês de bacia, fazendo o plano da bacia, medindo quanto eu tenho de água, quanto se consome, e o saneamento trabalhando lá no Ministério das Cidades. Então vamos lá, bota um monte de dinheiro, faz rede de esgoto, açoneira nascente, etc. Esses sistemas eles não estão se conversando. Né? E junto com isso, uma outra questão que não está se conversando é a questão do território. Né? Que a gente olha essa iniciativa de novo, né, dos nossos novos deputados de aprovarem um projeto de lei em plena crise que vai diminuir a proteção ao invés de aumentar. Observe que nesse mapa, em todos os mapas, porque desde fevereiro eu estou dando palestras sobre o assunto em vários locais, trabalho no Ministério Público em Piracicaba. Observe, todos os mapas que você encontrar no Cantareira são iguais a esse, ou seja, sem